inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu lá no Tribunal de Contas da União, eu vou te explicar. Olha só. Então, voltando aqui ao contexto, tinha uma investigação contra o Sérgio Moro, duas foram abertas, aí em novembro começou uma votação do TCU se eles arquivariam ou não essa investigação sobre lawfare e revolving door, porta giratória. Lawfare é quando um agente público, no caso o juiz, ele utiliza-se do cargo para perseguir alguém com processos judiciais, fazendo com que essa pessoa ou essa empresa tenha que gastar milhões em advogados, se defendendo, tudo mais, aí você acaba com a vida de alguém, acaba com uma empresa, tudo mais. Ok. Aí tinha essa investigação, um dos ministros do TCU entendeu que não havia elementos suficientes para continuar a investigação contra o Sérgio Moro, então a investigação deveria ser arquivada. Ok. Aí o relator, que era o Bruno Dantas, ele falou, ó, vou pedir vistas. Pedir vistas no judiciário é o seguinte, quando tem uma decisão colegiada, ou seja, mais de um juiz, são vários votando, no caso são chamados de ministros, algum deles pode falar, ó, eu quero mais tempo aqui para pensar, ou eu estou aguardando aqui novos fatos, então peço vistas, eu trago esse processo de novo, essa votação de novo, daqui a algum tempo. E aí pode ficar por tempo indeterminado. No STF é muito utilizado quando alguém quer sentar em cima de um processo, pede vistas e fica lá por anos. Eu vou dar um exemplo, o processo de descriminalização de algumas drogas está em vistas há 5, 6 anos lá no STF, mesmo já tendo maioria para descriminalizar, por exemplo, só para que você tenha ideia. Tá, aí olha só, no TCU o Bruno Dantas pediu vistas porque ele estava esperando novos elementos. De novembro para cá, nesses 4 meses, quase 5, chegaram novos elementos. Chegaram, eu mostrei aqui no canal, a grande mídia tentou abafar de todas as maneiras, mas a gente mostrou aqui que o Sérgio Moro ganhou 3 milhões e 600 mil da Álvares e Marçal. Mais do que isso, o Sérgio Moro ele fez uma live ao lado do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri é aquele que acha que a Alemanha errou em criminalizar o nazismo, aquele que eu chamo de nazista sempre que eu posso, aquele que falou que vai me processar, esse mesmo aí, o lixão do MBL. O Sérgio Moro foi lá, podia estar ao lado de qualquer cidadão brasileiro, podia estar ao lado da presidente do partido dele, que é a Renata Abreu, podia estar ao lado de algum aliado dele, mas não. Ele estava justo ao lado do Kim Kataguiri, do MBL. E aí ele mostrou mais ou menos 25 folhas, tinham 24 ou 25 folhas, agora eu não tenho de cabeça se eram 24 ou 25, mas é irrelevante, porque dessas folhas todas, quase todas eram cópia do processo lá no TCU, ou seja, coisa que já era pública. E aí 5 eram folhas de olerites e notas fiscais emitidas pela PJ, ou seja, pessoa jurídica que o Sérgio Moro criou uma empresa no Brasil, para a Álvares e Marçal. E ali, eu mostrei até foto dos olerites, tudo, eu mostrei que tinham erros, assim, erros gravíssimos, erro assim que uma empresa como a Álvares e Marçal jamais cometeria, por exemplo, calcular errado o número de horas trabalhadas, aí quando você faz a conta de horas trabalhadas vezes quanto ele ganhava por hora, tinha um erro. Tinha um erro assim que você fala, nada explica esse erro, um erro matemático. Como se alguém colocou ali, depois mudou algum dado e ficou por isso mesmo. Essas grandes empresas, elas têm sistemas. Então, quando alguém coloca ali, ó, fulano ganha tanto por hora, trabalhou tantas horas, vai dar quanto ele ganha. E isso já é sistema que são empresas com milhares de funcionários. Não tem nem como ficar pagando alguém para preencher manualmente o olerite de cada pessoa e a nota fiscal de cada pessoa. No máximo, alguém passa assim uma vista por cima, mas não tem erro porque é sistema. No caso do Sérgio Moro, não. Tem todos os indícios de que aquilo foi feito. Talvez por ele mesmo, talvez por algum amigo dele, ou alguém burro como ele. Porque para ter aquele tipo de erro crasso, tem que ser alguém muito burro. Mas muito burro mesmo, assim. Burro no nível da pessoa não conseguir pegar uma calculadora e calcular aquilo. Quer dizer, o cara que é computador faz aquilo em 2 segundos. Alguém não fez. Tá, mostrei isso tudo. Esses são os novos elementos. Diante desses novos elementos, o ministro Bruno Dantas falou, ó, aquela votação lá de novembro dessa primeira investigação contra o Moro, temos novos elementos em outra investigação, então eu venho aqui com o meu voto. O meu voto é o seguinte, não vamos arquivar essa investigação. Em vez disso, a gente vai ampliar a outra investigação. A gente vai adicionar a prática de lawfare e a prática de revolving door, que é a porta giratória, em inglês, viu? Revolving door, ó, que a gente traduz até o inglês. Revolving, giratória, door, porta. Aí a gente vai adicionar essas duas práticas na outra investigação. E as duas investigações viram uma só, grandona, turbinada, com o escopo, ou seja, com o que essa investigação vai pegar ampliado. E aí, Bruno Dantas falou isso, o que aconteceu? Os outros ministros, todos do Tribunal de Contas da União, falaram sim. Por que não? Claro que sim. Inclusive o Anastasia. Anastasia, ele era o
Ele era do PSDB, né? Aliado do Aécio Neves. Aécio Neves, aquele que era amiguinho do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro tentou proteger tantas vezes. O Anastasia votou e votou contra o Moro, viu? E o único ministro que tinha votado a favor do Moro, sabe o que ele fez? Ele mudou de voto. Quer dizer, o Moro tinha um a favor dele em todos o Tribunal de Contas da União. Aí agora não tem mais ninguém, não. Mudou de voto. Ou seja, na investigação sobre os ganhos do Sérgio Moro na Álvares e Marçal, agora também vai incorporar, porque, de acordo com os ministros do TCU, não sou eu, Thiago, falando, os ministros do TCU entenderam que as duas investigações se cruzam e que os fatos delas são relevantes para que elas se tornem uma só. Agora, vou investigar também a prática de lawfare, que eles vão entrar mais nisso. Por quê? A prática de lawfare é o seguinte, segundo o TCU, eles até dão o número dos processos, tudo mais. Quem quiser tem lá no site do Plantão Brasil e tem no Conjur, que é um site que fala sempre de decisões judiciais, tem lá até o número dos processos. Eles dizem o seguinte, olha, no processo número tal da Odebrecht, o que aconteceu foi o seguinte, o Sérgio Moro era o juiz do processo. Ele tinha informações privilegiadas sobre o processo, ele sabia de tudo do processo porque ele era o juiz. Ninguém sabe mais do processo do que o juiz. Por quê? Os procuradores sabem a parte da acusação. Eles até leem a defesa, mas eles se especializam na acusação. Os advogados de defesa, eles não sabem tudo sobre a acusação, ainda mais quando o juiz é o Sérgio Moro que não dava acesso a ninguém, mas eles sabem da defesa. O juiz, ele tem acesso a tudo da defesa e a tudo da acusação. Ele, como juiz, ele orientou delações premiadas. Essas delações premiadas quebraram a Odebrecht. Tem prova da Vaza Jato, essas provas não podem ser utilizadas, mas tem provas de que o Sérgio Moro não pode ser utilizadas diretamente, mas indiretamente você sabe que o crime está ali. Aí você pode chegar no crime de outra maneira. O Sérgio Moro, numa conversa com o Deltan Dallagnol com outros procuradores, ele fala, se a gente fizer isso, a gente vai quebrar o Odebrecht. O Dallagnol responde, kkkk. No mesmo dia ele fala com o Sérgio Moro e fala, a gente vai fazer assim assado. O Sérgio Moro vai lá e fala, faça. Quer dizer, o juiz ali agindo como chefe da procuradoria. E aí, o que aconteceu? Essas delações fizeram com que a Odebrecht, uma empresa que tinha mais de 450 mil funcionários diretos e indiretos, quebrasse. A Odebrecht quebrando começou um efeito dominó em toda a economia brasileira. Se hoje a gente tem aí 13 milhões de desempregados, esse é o número do IBGE que mudou a contagem para não contar os desalentados, que são as pessoas que nem procuram mais emprego, que são 25 milhões, a gente tem toda essa desgraça econômica no Brasil, você pode agradecer aí a Sérgio Moro, que ele foi quem começou tudo isso. Eu tô falando só da Odebrecht, eu não tô nem falando das outras empresas. Tá, ele cita o TCU cita o processo da Odebrecht, esse número de processo da Odebrecht, para dizer o seguinte, olha, o Sérgio Moro conduziu as investigações, ele quebrou essas empresas. Quando essas empresas quebraram, o Sérgio Moro saiu da magistratura, ele não é mais juiz, se tornou ministro do Bolsonaro por um tempo, que é irrelevante na investigação, e depois, quando ele esteve livre, ele começou a trabalhar recebendo milhões por um valor muito acima do valor de mercado, ele começou a receber milhões da empresa que a Odebrecht contratou para fazer a recuperação judicial. Agora vamos lembrar, a Odebrecht não faria a recuperação judicial se não tivesse falido. E não teria falido se não fosse a maneira criminosa como o Sérgio Moro conduziu as delações premiadas. Ou seja, você tem aí o juiz que ele mata a empresa e depois ele cobra para fazer o enterro. É exatamente isso. Imagina um matador de aluguel que ele tem negócio com o dono da funerária. Aí ele vai lá e fala, eu vou matar fulano. Quando eles pagarem para você pelo enterro, você vai lá e me dá uma porcentagem. É exatamente isso. O Odebrecht pagou mais ou menos 40 milhões para Álvares e Marçal e o Sérgio Moro, segundo ele próprio, recebeu 10% disso. 3 milhões e 600 mil. Um pouco menos de 10%. Mas, isso é o que ele disse que recebeu. Quanto será que ele recebeu de fato? É isso que o TCU está investigando. Eu vou mostrar aqui o vídeo de Diadema que eu fiquei devendo, fora do carro de som, para você ver que é alto o carro. Ó. Dia 15, ó.